iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde pela querida rádio Nossa Senhora de Copacabana, no Rio de Janeiro, no bairro do mesmo nome, na Princesinha do Mar, hoje lotada. O sol deu as caras de novo, muita gente estava achando que ele tinha sido sequestrado, mas ele voltou ao Rio de Janeiro e a previsão é de que amanhã o dia esteja ainda mais bonito do que hoje. O programa Viva a Voz Saúde é uma iniciativa da nossa ONG, o Centro de Apoio ao Tabagista, o CAT, e quem vos fala é Alexandre Milagres, sou médico, pneumologista, coordenador da ONG, e nós fazemos esse programa aqui com muito carinho, todos os sábados, há uns 6 anos mais ou menos, e nós temos como foco principal do programa as questões ligadas à saúde, de preferência à saúde pública. Nós costumamos incensar, por sermos apaixonados pelo Sistema Único de Saúde, que a deputada federal Érica Cocai rotulou da melhor forma que eu já pude ouvir um comentário sobre o SUS, ela dizendo que o SUS deveria ser considerado um patrimônio imaterial da humanidade, porque, entre outras coisas, ele é o maior programa de inclusão social do nosso país, né? O Sistema Único de Saúde, ele atende de 0 a 80 anos, a 100 anos. Se você tiver uma queda, fraturar uma perna no interior de uma cidade pequena, basta pegar um telefone e ligar, uma ambulância vai buscá-lo onde você estiver e levá-lo para a unidade de saúde mais próxima. O SUS ele tem todo o potencial de imunização, todas as vacinas são disponibilizadas de forma, eu não digo gratuita, porque os impostos que os cidadãos pagam custeiam esses programas, mas sem custo, objetivamente, para qualquer cidadão, em qualquer faixa etária, em qualquer necessidade. Você, pelo SUS, hoje você faz, por exemplo, transplante renal, você faz transplante pulmonar, você faz transplante de fígado. E são poucos os países do planeta que oferecem essa carga de serviços de forma teoricamente equitativa. A iniquidade a gente luta contra, mas, enfim, é uma coisa que nós conclamamos os cidadãos brasileiros a fortalecer o SUS, a exigir uma melhor gestão e, sobretudo, um melhor financiamento. Mas o programa de hoje, ele toca na saúde como de hábito, mas de uma forma diferente que, no decurso do programa, vocês entenderão. A nossa convidada é uma convidada ilustre, para não dizer que é ilustríssima, e com uma característica que para nós é muito cara. Ela não só é intelectualmente dotada em relação a tudo que ela faz, mas ela também é uma apaixonada, eu a conheço de décadas, ela é uma apaixonada por tudo que ela se envolve. E no caso aqui, por ela ser uma jurista e uma professora de direito, ela tem uma ligação muito forte com as questões jurídicas. Ela vai se apresentar daqui a pouco rapidamente e depois nós vamos falar sobre um tema que eu tenho certeza que a maior parte da população desconhece, que é algo chamado de um plano diretor de um município. Quer dizer, nós vamos discutir aqui o novo plano diretor que está em discussão para a cidade do Rio de Janeiro. Mas antes da gente abordar isso, ela vai precisar explicar do que se trata exatamente um plano diretor. E com isso conclamar as pessoas a partir de hoje começarem a acompanhar essas discussões que são regulares. Essa regularidade a nossa convidada vai explanar para a gente, mas antes da gente entrar no tema, Sônia, queria que Sônia Rabelo, então, se apresentasse para os ouvintes. Primeira vez que ela vem ao programa, apesar de alguns convites anteriores que, por questões de agenda, a gente não conseguiu contemplar os ouvintes com tamanha
tamanho conhecimento sobre a matéria. Você apresenta para a gente, Sônia. Então, muito bem, muito obrigada pelo convite, Alexandre. A gente que agradece. E é uma satisfação muito grande a gente estar aqui. Hoje é um momento chave para falar do plano diretor e por isso mesmo eu fiz essa inclusão na minha pauta sobre isso. Eu fui, durante décadas, professora de Direito na Faculdade de Direito da UERJ. O seu site estava 31 anos de magistério, é isso mesmo ou o site está desatualizado? Não, ele está atualizado, é 32, na verdade. E lá eu dei aula de Direito Administrativo, não sei se as pessoas têm ideia do que é isso, mas é o direito que relaciona do cidadão com o Estado, né, sobretudo na parte do Executivo. E também dei aula lá na UERJ, tem um programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em Direito da Cidade. E também fiz parte desse programa também durante décadas e dei aula exatamente de Direito Urbanístico. Atualmente eu dou aula sou vinculada como professora colaboradora junto a um instituto americano que chama Lincoln Institute of Land Policy, que se localiza assim, em Cambridge, nos Estados Unidos, no estado de Massachusetts, e que tem um programa de formação de quadros para a América Latina, não é nenhuma exportação de ideológica americana, né? Pelo contrário, esse instituto é bem interessante, é formado por um ex-industrialista americano, Lincoln, que inventou várias... A história é curiosa, por isso que eu estou contando. Várias máquinas e molas de carro e tal. E que eu acho que um familiar dele ficou doente, ele teve que ir para o Arizona, né? E lá ele comprou uma opção de terras e tal. E depois ele se deu conta que com a compra de terras vazias tal, ele se enriqueceu muito mais do que com as indústrias e com as invenções dele. Então ele ficou espantado, né, com os efeitos de que a especulação na compra de terras enriquecia muito mais do que uma atividade produtiva. E quando ele morreu, ele dedicou uma parte dos recursos dele, nos Estados Unidos isso é muito comum, para fundar o Lincoln, para estudar exatamente como repartir melhor o bolo, sobretudo no acesso à terra, né, como forma de, como você falou, de equidade numa sociedade. Então, esse instituto tem recursos grandes e se dedica, sobretudo, por isso chama Lincoln Instituto de Estudos de Terras, né? Land Policy, de políticas de terras, né? E aí ele tem tem um programa exatamente dedicado à América Latina e Caribe e faz cursos em relação a informalidade urbana na América Latina, faz cursos em relação a lucros excessivos em relação à terra, mudanças climáticas e planejamento urbano. Se a gente quiser passar para os ouvintes como chegar a conhecer melhor esse instituto, você depois passa para a gente um site, o caminho para a gente chegar lá. É só linkar no nome Lincoln Institute of Land Policy e, inclusive, esse site, eles disponibilizam trabalhos, publicações, não só em relação à América Latina, como ele atua na China, atua na Europa, atua nos Estados Unidos, então tem inúmeros trabalhos lá publicados. E pelo que eu entendi, você é ligado ao Instituto, mas pelo Instituto você também vai a outros países em nome do Instituto. Sim, para dar cursos, né? A gente vai, especialmente nos institutos, nos países da América Latina, Argentina, Chile, Guatemala, México, enfim, Colômbia. Por isso foi difícil trazer você aqui no programa, porque eu me lembro, Geraldo,
que alguma das vezes que eu a convidei para vir aqui, ela falou, estou indo para Guatemala, estou voltando do Uruguai. Mas além do Instituto, só para a gente fechar o seu... para as pessoas conhecerem melhor você, além disso, você também teve uma participação aqui no município do Rio de Janeiro, na área da Procuradoria, né? Você foi a Procuradoria... Não se chama geral do município, não? Procuradoria Geral do Município, que é a advocacia, o grupo de advogados do município, né, que advogam pela cidade. Né? Então, eu entrei lá por concurso... Defendem a cidade, defendem a cidade, né? Defendem os atos do Executivo. Eu entrei lá em 1986, se não me engano, o primeiro concurso que teve, né? Porque a cidade do Rio de Janeiro... Isso é importante... Né, para nós que moramos no Rio de Janeiro sabemos. Na nossa cidade, ela foi Distrito Federal, e como Distrito Federal, ela não tinha essa autonomia urbana, quer dizer, o governo central aqui se exerceu com uma força tremenda. A prefeitura não tinha força, era a presidência que tinha força. A presidência que tinha força, nomeava o prefeito da cidade e tal. Então, nós éramos o Distrito Federal, não tínhamos praticamente nada. Tanto que a decisão, por exemplo, de construir a Presidente Vargas foi na época de Getúlio Vargas. Quem decidiu aquilo não foi o prefeito, não foi a cidade. Então, isso é importante. Para quem não é do Rio, a Avenida Presidente Vargas é uma das principais e maiores da cidade, aqui no centro do Rio de Janeiro. Exatamente. E isso eu acho que explica um pouco, né, por que a cidade do Rio de Janeiro, os habitantes talvez tenham um pouco mais de dificuldade de participar, não tem a tradição de participar na discussão dos problemas da cidade, como tem, por exemplo, a cidade de São Paulo, né, que tem uma tradição grande em relação a isso. Minas Gerais, por exemplo, na discussão do plano diretor, lá em Minas Gerais, que eu fiz uma participação lá também, eles discutiram há 2 anos atrás o novo plano diretor da cidade. E eles lá têm conferências de bairros, né, para discutir cada ponto já há 15 anos. Então eu pergunto aqui, desde quando a gente está discutindo a cidade do Rio de Janeiro? Povo, né? A gente, povo, habitante, saber o que vai acontecer no seu bairro, isso e aquilo. Não tem essa tradição. Então isso é muito importante. Em 1961, a capital, foi para Brasília, né? Então construíram lá tudo, e a cidade foi se esvaziando, imagina, todo um núcleo de poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, tudo que concentrasse aqui. Tchau, meu bem, vou para lá, assim, larguei o meu kitnet aqui, agora você conserta aí o que sobrou. Aí a cidade virou uma cidade-estado, até a cidade da Guanabara, até 1974, né? E aí tinha muito dinheiro, de 1961 a 74. O ano da construção da ponte Rio-Niterói. Muito dinheiro. Carlos Lacerda construiu o Parque do Flamengo, que as pessoas chamam de aterro, mas não é mais aterro, aquilo ali é um parque. Então a gente tem que mudar a denominação ali, vou passar pelo Parque do Flamengo, né? E em 74 veio em plena ditadura, né? A cidade deixou de ser cidade-estado da Guanabara e virou o município do Rio de Janeiro. Então, o município do Rio de Janeiro nasceu em 1974. É muito, muito, muito recente. Não tem 50 anos. Né? Não tem 50 anos. Então, aí, quando nasceu o município em 74, ainda os prefeitos eram nomeados, porque estávamos dentro da ditadura militar. Então, só em 1988, quando se estralou a normalidade, por isso é que a gente começou a constituir. E isso explica, tudo isso só para explicar, que foi em 1987, já como município do Rio de Janeiro, 86 na verdade, que fez o primeiro concurso para a cidade ter advogados próprios. Porque antes de 1986,
quem advogava os interesses da cidade eram os advogados do Estado, a Procuradoria-Geral do Estado. Você vê, até 1986, a cidade não tinha nem advogado próprio. E quantas outras capitais, por exemplo? Todas já tinham seu corpo jurídico. Então, as questões de conflito, por exemplo, fundiário, de disputa fundiária entre o Estado e o município, isso explica, vou te dar um exemplo, porque até hoje a rodoviária do Rio de Janeiro pertence ao Estado. Não sabia disso. Não é? A Codert, né? Que administra a rodoviária da cidade do Rio de Janeiro. Você vai lá para Cabo Frio, a rodoviária é de Cabo Frio. Vai para Petrópolis, a rodoviária é do município de Petrópolis. No Rio de Janeiro, a rodoviária é do Estado. Isso é o quê? Porque na época que o município nasceu, em 1974, puseram um interventor, que era o governador nomeado Faria Lima, que tinha um decreto da presidência da República para dizer quais os bens que iam para o município e quais os bens que ficavam para o Estado. E ele deixou tudo para o Estado e não deu nada para o município. Isso explica também, Alexandre, por que o estádio do Maracanã, que é um estádio, por exemplo, em São Paulo, Pacaembu, é do Estado, do município. Por que o estádio Maracanã, que é da cidade do Rio de Janeiro, pertence ao Estado? Não tem sentido nenhum. Foi pelo mesmo motivo. Foi pelo mesmo motivo, porque o então governador interventor Faria Lima, na hora de descrever para que pertence o Maracanã, ele não botou nada em nome do município. Né? Por que o teatro municipal pertence ao Estado, se ele é municipal? Né? São coisas que a gente não pensa, né? Gente que não lida com urbanismo. É um teatro que pertence à cidade do Rio de Janeiro. E, no entanto, está nas mãos do Estado. Bom, vamos passar para um último ponto do seu currículo, que eu não queria que deixasse os ouvintes de conhecer esse seu lado, que é a questão da sua participação no IPHAN. Explica o que é o IPHAN. E, inclusive, eu não pude ir na solenidade, que foi, se não me engano, sexta-feira, em que você foi também receber um prêmio pela sua história um pouco no IPHAN. Fala o que é o IPHAN e o que você realizou lá. A medalha que eu recebi na sexta-feira é a medalha Santiago do Ano, não foi do IPHAN. Não foi do IPHAN. Não, foi da Procuradoria-Geral do Município. Isso, misturei as bolas. Na qual eu fiz o primeiro concurso, tirei primeiro lugar no primeiro concurso e fui a primeira procuradora-geral do município no primeiro governo Cesar Maia. Né? E o IPHAN? E o IPHAN, eu trabalhei lá em duas ocasiões. Primeiro Diz o que é o IPHAN? O IPHAN é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É o órgão federal que cuida da preservação do que o IPHAN reconhece como patrimônio histórico e artístico nacional. Dá um exemplo. Né? Por exemplo, o Parque do Flamengo, ele foi preservado quando foi feito, né, com medo de que ali se tornasse um local em que as pessoas começassem a colocar, bom, aqui está muito vazio, vou botar um barzinho, aí outro lugar assim, não, mas aqui a gente tem que homenagear o recém-presidente que saiu ou morreu, então vou botar um busto e tal. A idealizadora do parque, que foi Lota de Macedo Soares, vai assim, vou prevenir porque isso aqui vai ser uma área de ambição. Então, como é que você resguarda as características básicas para a preservação para as futuras gerações? Através do tombamento, né, que é um nome meio esquisito, mas parece que você tá derrubando. Mas existe um outro sentido de tombamento que quer dizer vou preservar para as futuras gerações com as características de você poder se sentir no bairro. Então, por exemplo, se você mora num bairro, por exemplo, em Salvador, né,
hoje as pessoas vão a Salvador, Poleirinho, toda aquela área de Salvador, parte do Corredor da Vitória, o centro de Salvador, o centro de Recife, o centro de São Luís. Hoje as pessoas vão a esses lugares, o centro e a cidade inteira de Ouro Preto. As pessoas vão visitar e tá lá, não está lá por acaso. Está lá porque, durante anos, um grupo de pessoas que trabalharam no IPHAN disseram: vou preservar isso contra tudo e contra todos, porque sempre tem algum que diz assim, não, tudo bem preservar, mas o meu, eu quero aproveitar e construir um meuzinho aqui, porque aí, mas é só o meu, viu? Nos outros não, porque aí o meu vai ter a vantagem de ter os outros preservados. Eu bato a igreja aqui para fazer um shopping. Fazer um shopping, né? Então a luta é... Tanto que teve aquele episódio do Gedel lá na Bahia, que na verdade era perto de uma área de uma igreja preservada pelo IPHAN, e que queriam construir um prédio monstruoso exatamente para ter aquela vista maravilhosa e ser o único, né? Mas não podia, porque tinha que ser mais baixo para ser harmônico com a visibilidade. Então, esse órgão é uma luta insana, né? E foi o primeiro órgão no Brasil, a lei no Brasil é de 1937, é uma lei ainda do período de Getúlio Vargas, né? Um decreto-lei do período de Getúlio Vargas, e que abriu, digamos assim, um precedente, inclusive, para toda ação ambiental no Brasil. Que a lei, fora o Código Florestal, que é segundo o Código Florestal, que é 1965, a primeira lei ambiental no Brasil é da década de 80. Então, primeira lei é da década de 80. A lei de política ambiental, que criou o sistema do direito ambiental no Brasil, é da década de 80. O SUS é de 88. Né? Pois é. A lei de preservação do patrimônio histórico é de 1937 e continua a mesma lei. Porque ela foi tão bem feita, ela tem 25 artigos, né? Mas ela diz pouco, bem, e aí aproveita que dizendo pouco não diz bobagem, né? Porque hoje em dia tem um esquema assim, não, eu vou ficar dizendo na lei, repetindo, é uma técnica horrorosa, porque na medida em que aí você começa a criar disfunções na lei, enfim. Então as pessoas às vezes falam assim, não, vamos mudar essa lei porque tá velha, assim, não toca. Não toca porque tá boa, tá funcionando, ela é maleável, ela... A gente sabe que interesses também, às vezes, querem mudar a lei por interesses escusos, né? Sim, com certeza, até não mexe um pouquinho já cria aquela disfunção enorme. Bom, né? Vamos embora, senão nós não vamos falar do plano diretor. Você aqui. Eu parto da premissa, sem querer minorar a inteligência dos nossos ouvintes, mas já minorando, eu parto da premissa que as pessoas não têm uma ideia clara do que seja isso. Eu digo a maioria das pessoas. E pelo que eu vejo, a sua dedicação a esse tema, depreendo que isso seja extremamente importante para uma cidade discutir esse tema, e para isso, para discutir, precisa saber o que é o que é a questão, né? Então fala um pouquinho do histórico dessa questão ligada às cidades, o plano diretor de uma cidade. Um estado também tem plano diretor, o país também tem plano diretor, como é que esse plano tem hierarquias, como é que funciona? Explica o que é e qual é a abrangência. Nessa sua pergunta tem várias perguntas, né? Na verdade, a partir da Constituição de 1988, todas as cidades de mais de 20 mil habitantes são obrigadas a ter um plano diretor da cidade, que é a lei que vai dizer como a cidade vai ser construída, são as diretrizes do poder público. Na verdade, são diretrizes do poder público, não. São as diretrizes escolhidas, tecnicamente arrumadas pelos arquitetos, geógrafos, sociólogos, para arrumar
e ordenar a cidade na sua construção. Mesmo a e cidade seu funcionamento. Que já está construída, né? Não, porque a maioria das cidades em 88 já estavam todas aí. Mas a cidade, primeiro, não está totalmente construída. Ela é sempre, em construção. ela sempre é um processo de construção. Ela, inclusive porque de 1950, né, a 2000, as cidades cresceram exponencialmente, vão continuar crescendo. Dizem que mundialmente, hoje a população urbana ocupa 86% do território, né, 86% em relação à população global. Né? Então, as cidades, né, são um núcleo de crescimento. A pergunta é, como é que a gente vai viver nessas cidades? Como é que se reparte? Como é que a gente se movimenta? Como é que a cidade produz? Porque ela produz hoje em dia riquezas. E como é que a gente vive dentro das cidades? Então, essa discussão que deve ser posta no plano diretor de uma cidade. Como é que a gente quer viver, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de São Paulo, na cidade de Niterói, na cidade de Porciúncula, na cidade de Rio das Ostras. Isso periodicamente, com que regularidade isso é rediscutido? Em 1988 passou a ser obrigatório. Sim. E aí, em 2001, foi editada uma lei federal que se chama o Estatuto da Cidade, que demorou aí 13 anos. Que dá diretrizes gerais de como é que as cidades têm que fazer esse tal do plano diretor. Né? E muitas cidades já tinham, em 2001, já tinham começado seu plano diretor. O primeiro plano diretor da cidade do Rio de Janeiro foi de 1992, 3 anos depois da Constituição. Ainda não tinham nem Estatuto da Cidade. Né? E aí o Estatuto da Cidade obriga a cada 10 anos a cidade a rever o seu plano diretor. No caso do Rio de Janeiro, o plano diretor teve um em 92, teve um em 2011 e agora já está... pulou, não era mais de 10 anos. Ainda não era assim. Não era assim, em 92 não era assim. Então, quando foi feito... 2011 e agora, mais 10 anos, a gente está em 2022. Então, a gente estava no começo do ano, desde o final do ano passado, a gente estava... a cidade agora é obrigado pelo Estatuto da Cidade rever o seu plano diretor. Então, em 2021 começou esse processo de revisão, né, em plena pandemia, ressalte-se, né, e está em discussão, fazendo elaboração, fazendo audiências públicas, e isso é uma questão que deve ser ressaltada aqui, que começou em 2021, que a gente estava em plena pandemia, inclusive as audiências públicas, quando se estava elaborando, começou-se uma discussão para dizer se podia ser virtual, se não podia vir. Sacrificou bastante essa discussão e veio até 2022, que também não... A cidade em 2022, eu não sei exatamente quanto liberou total, mas ainda estava em processo de recuperação. As pessoas agora que estão se reunindo mais, agora que estão indo nos... Ainda estava na fase de terceira dose da vacina. Exatamente. Então a discussão foi minorada. Além disso, Alexandre, teve a questão desse processo eleitoral que se passou em 2022. Eu acho que a gente ficou aí desde o começo do ano, mas sobretudo desde junho, né, discutindo eleições federais e estaduais. E eleição para deputado federal, deputado estadual. A rigor, a cidade do Rio de Janeiro tem... Essa discussão do plano diretor passou batido, ninguém sabe. E aí vem a pergunta se é legítimo agora, voltou, né? E a Câmara Municipal do Rio de Janeiro está ali querendo finalizar, quando, na minha opinião, tem que dar como dizem alguns filósofos, tem que dar um momento de espera, um momento de... Se é que a gente vai
acreditar que esse plano diretor tem efetivamente que ser compreendido pela população, assimilado, discutido, para ser colocado em prática. Você fez uma observação de um outro local, de um outro país, onde há 15 anos você discute, né? Você discute essa questão. Aqui não se discute. Mas, de qualquer forma, tem havido audiências públicas, né? Sim. A audiência pública não é uma audiência fechada entre os parlamentares, é uma audiência aberta. No momento, no estágio atual, que a gente está de conhecimento do tema, quem são os atores que têm comparecido a essas audiências? Assim? Que tipo de interesses têm lutado, seja para o bem ou para o mal, mas que tipo de atores são esses? Houve no processo, quando ainda estava em elaboração no âmbito do executivo, em plena pandemia, houve o executivo, né, a prefeitura fez discussões virtuais, né, e presenciais também, mas algumas discussões no âmbito da prefeitura tinham 4 pessoas na audiência. Aí mandou o projeto para a Câmara. Era uma delas, imagino. Não, eu estava virtualmente. Mandou o projeto para a Câmara e na esperança, e o que foi de fato aconteceu, que a Câmara fosse quem fosse fazer as audiências públicas, e a Câmara fez, se não me engano, 17 A Câmara que nós estamos falando aqui é a Câmara Municipal de Vereadores da cidade do Rio de Janeiro. Da cidade do Rio de Janeiro. Né? E ela fez nos bairros durante esse período, que eu acho que começou antes das eleições e terminou agora, recentemente, né? Se não me engano, dia 17 de outubro, 15 de outubro. Ela fez reuniões itinerantes, assim, para discussões. Itinerantes. Eu não me lembro, no meu bairro eu não me lembro de nada, assim. Na verdade, fez, por exemplo, nas regiões administrativas e nos bairros. Sim. E esse é um ponto, como a gente estava conversando aqui, que nesse período, é um período que a gente estava saindo da Covid e entrando num período eleitoral, no mínimo, conturbado. Né? No mínimo conturbado. Eu mesmo, com todo o meu interesse nesses assuntos, entre ler o que estava se passando, ouvir debates, ouvir candidatos, eu não tive tempo para ficar ouvindo discussão muito de plano diretor, nem ler o caderno do plano diretor, que, se não me engano, tem mais de 400 artigos, 600 artigos. Né? Então, a questão é o seguinte, e nós estamos aqui num programa centrado na saúde. O plano diretor da cidade tem tudo a ver, não só com alguns aspectos, mas, por exemplo, um aspecto direto na saúde. Nós estamos discutindo no plano diretor uma série de regras que deveriam valer para os próximos 10 anos na cidade, de como nós vamos lidar com o problema das favelas, onde há uma questão séria de saúde pública, em função de saneamento, de acesso a questões de habitabilidade, e que tem uma relação absolutamente direta com qualidade de vida e com saúde. Nós temos a discussão no plano diretor ou pelo menos deveriam ter, quais são a relação direta com a questão de acesso a transporte público e mobilidade, que tem uma relação direta com saúde. Como vai ser a questão da poluição de ar e sonora, quem vão ser os responsáveis, de saneamento, que tem uma relação direta com saúde. Quer dizer, eu estou falando da relação com saúde, mas nós temos a relação com economia, com emprego, né, com qualidade de vida, com preservação do patrimônio ambiental. Então, o plano diretor é o estabelecimento de toda a sua relação com a vida na cidade. Sim.
Nós temos uma audiência grande aqui em relação à saúde, uma audiência de grupos ligados a, por exemplo, ativistas ligados, por exemplo, à tuberculose. E eu me lembro de algumas visitas que eu fiz quando eu trabalhava no Hospital de Curicica, que é um hospital especializado em tuberculose, e a gente tem uma região adstrita, né, muito permeada de comunidades, né, vulneráveis à tuberculose, à doença. E eu fui visitar algumas dessas comunidades, sobretudo a comunidade Rio das Pedras, que é uma comunidade que tem crescido barbaramente. E a tuberculose é uma doença de transmissão aérea que exige, por exemplo, a insolação das casas, né? As casas têm que ter sol dentro, tem que ter vento, né? As casas têm que ser ventiladas, porque senão a chance de uma pessoa com a doença passar para outra aumenta muito no ambiente fechado. E eu me lembro de ter ido a algumas casas em Rio das Pedras e que havia o primeiro cômodo que tinha uma janela. Todos os cômodos para dentro não tinham janela nenhuma. E às vezes você via assim 3, 4, 5 colchonetes. Então eu ficava imaginando uma pessoa transmitindo a tuberculose naquela residência, a possibilidade dessa pessoa transmitir a bactéria para outras pessoas e com isso adoecer outras pessoas é muito maior do que uma pessoa que more num edifício, num apartamento que tenha várias janelas, que o sol bata, né? Porque a bactéria da tuberculose é muito frágil, mas se você dá ali meios para ela, né? E isso também deveria estar num plano diretor, ou seja, você construir, você dar condições de uma determinada área se tornar, já que aquela comunidade já está construída, mas se tornar salubre. Ou seja, como é que esse plano vai contemplar, por exemplo, mudanças nas vielas da Rocinha, por exemplo? Aquele favela-bairro, que eu me lembro, se não me engano, foi do Conde, mas você deve ter acompanhado bem, porque era uma equipe que tinha uma relação ou prévia ou posterior com César Maia quando você era procuradora, né? Isso o pessoal da tuberculose certamente gostaria de saber. Como influenciar mudanças urbanísticas na habitação? Isso tem tudo a ver. Primeiro que é uma questão complexa que nenhum plano diretor resolveu. Porém, você tem razão no sentido de que eu posso garantir aqui para você de que as equipes que discutem a questão de acesso à moradia e de regularização fundiária nas favelas, né, que é um problema central no Rio de Janeiro, né, não estão discutindo essa questão de como viabilizar essa regularização urbanística. Né? Não estão discutindo. Não, porque isso é o meu ponto de vista. Né? Existe uma influência ideológica muito grande no sentido de que o primeiro ponto é de que as pessoas vem um pouco da frase, eu vou me permitir contestar um ídolo, que é um ídolo para mim também, que não me engano foi Darcy Ribeiro, que falou que favela não é um problema, é uma solução. Eu contesto veementemente, não é uma solução. É um problema que a gente não conseguiu dar acesso à habitação digna, regular, com acesso e que as pessoas fazem essa solução, mas é uma solução indigna para um povo que se pretende a ser mais igualitário. Né? Então ela não é uma solução, mas pode ser uma solução indigna, porque não é possível que as pessoas morem assim. Agora, o que vai fazer? Vai dar título para essas pessoas simplesmente para garantir de que elas não sejam expulsas? Quer dizer, a expulsão para lugar nenhum não resolve o problema. Mas tem, do ponto de vista, por exemplo, em alguns países, como na Inglaterra,
como na Inglaterra, no centro da Inglaterra, por exemplo, tem soluções que aqui no Brasil algumas pessoas iam pensar que a Inglaterra é comunista ou que Nova York é comunista, por exemplo. Não, quando Jesus obriga... Cristo, pelo que ele fez, ele pode ser enquadrado como comunista, imagina na Inglaterra. Na Inglaterra, né? Então, por exemplo, no prédio que uma sobrinha minha morava na Inglaterra recentemente, na Inglaterra, se você vai construir em determinado local, você tem que destinar 20%, 30% durante 5 anos naquele mesmo prédio para habitação social. Uhum. De forma a viabilizar, e na verdade que nós precisamos muito mais de habitação social do que lá na Inglaterra. Né? Isso acontece em Paris, acontece em Londres, acontece em Nova York, acontece em cidades americanas. O que para nós que não temos a menor ideia que seja isso, o que significa assim, destinar 30% dos imóveis para habitação social? Traduz isso. Vou traduzir. Então, digamos assim, você está construindo um prédio na Barra da Tijuca, né? Prédio daquele assim, frente para o mar. Uhum. Você tem que destinar 30% para habitação social. Então, o que é a habitação social? A habitação social você classifica pela renda do sujeito, né? E aí o sujeito que não tem renda vai habitar lá, no mesmo prédio, entrando pela mesma entrada. Como proprietário ou como se fosse um aluguel social? Como se fosse durante 5 anos. 5 né? anos. Então ele não vai se tornar proprietário. Sim. Né? Então, o que eu estou dizendo é que existem inúmeros instrumentos. Sim. Né? Em São Paulo, por exemplo, que não está muito determinado aqui no Rio de Janeiro, né? Quando você vai construir um determinado número de habitação, por exemplo, um conjunto habitacional Sim. na Barra da Tijuca, com vários prédios, por exemplo, num local, lá naquele local onde era o Autódromo do Rio de Janeiro, né, que foi parte, 75%, cedido a um consórcio, né, Rio Mais. Era uma área pública. Era uma área pública, era uma área do município do Rio de Janeiro de 1.500.000 metros quadrados. Então, para fazer a construção... 1.500.000 metros quadrados. Né, tudo público, tudo terra pública. Na verdade, você podia fazer ali um bairro que caberia todo o Rio das Pedras. Sim. Todo o Rio das Pedras. 2 vezes Leblon. Aquela área. E aí nós demos apoio, nós, não eu, né, demos apoio àquilo para fazer ali mais ou menos quase a totalidade do Parque Olímpico para receber durante 2 meses as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Então, para pagar não a construção dos prédios, mas para pagar a infraestrutura, né? A prefeitura doou 75% dos terrenos a um consórcio privado chamado da Rio Mais, que agora é dona de 75% da área para construir de 1.500.000 metros 1.500.000 metros quadrados. Para construir aqueles estádios e não, aí o entorno? Estádios não. Para construir a infraestrutura que agora ela vai usar para os prédios dela. Ah, entendi. Negoção. Esses negócios imobiliários, né, então, esses grandes... Tem ideia de valor? Tem um chute assim? Não tenho ideia de valor, mas a coisa deve ser tão estratosférica que... É muito estratosférica. São grandes negócios imobiliários que as pessoas têm que ver, mas isso faz parte de projetos urbanos que são enviados para a Câmara. Sim. Né, para a Câmara Municipal, e que são grandes, enormes negócios urbanos e que vão se passando. Daí a importância da população. Não vai dar para entender de uma vez só. Sim. O ponto inicial, né, que eu gostaria aqui, por exemplo, de propor, é que as pessoas se animassem a dizer,
Alto Lá. Eu quero entender mais o que está se passando aqui, porque o grande pulo do gato é você ir tocando, tipo, um plano diretor da cidade do Rio de Janeiro, como se não fosse nada. Sim. Não, o plano diretor da cidade do Rio de Janeiro está preparando ou despreparando a cidade para essas grandes soluções. Então, se a gente não põe no plano da cidade do Rio de Janeiro obrigatoriedade de que você vai construir num grande terreno na Barra da Tijuca ou no Leblon, que você tem aqui a lucratividade que você tem que separar uma lucratividade e destinar uma parte para a construção de habitação social. Pode não ser, não vou dizer que a gente vai conseguir botar a habitação social no mesmo prédio do Leblon. Isso a gente está um pouquinho longe disso. Mas, por exemplo, você vai construir uma parte do prédio do Leblon, já foi feito. A Cruzada São Sebastião que foi feito na década de 50, ou Pedregulho em São Cristóvão, é um fato absolutamente que mostra que é possível, a convivência, e dois, que é possível, então vamos fazer parte de um terreno, de uma área. Por que não se pensa? Eu vou te dar um outro exemplo ali no Leblon. Antes de você dar o exemplo, eu só lembrando, marcando que a Cruzada São Sebastião é uma área de habitação popular que está incrustada dentro do Leblon, que era ao lado de uma imensa favela chamada Praia do Pinto, que dizem que no período do governo Lacerda, na década de 60, tacaram fogo na favela. E ela teve uma liderança forte religiosa de um padre católico, que também era considerado comunista, né? E, enfim, enfim, vamos deixar isso para lá. Mas o Dom Helder Câmara, ele capitaneou aquela construção daquele. Isso. Inclusive fizeram um grafite com o rosto dele, agora lá, que eu até tirei umas fotos. Mas, então continue. Não sei se eu te cortei, você vai lembrar onde é que eu te cortei. Não, então vamos. O caso da Cruzada São Sebastião, e inclusive a Cruzada é uma coisa muito importante, porque ela não se deixou, não aconteceu com a Cruzada, até pela expressão dela, pelo volume de pessoas que moram lá, ela não foi, digamos assim, gentrificada com uma população rica que comprou aquela, porque os apartamentos podem ser pequenos, mas poderiam se tornar lofts lá no Leblon. A mesma coisa o Minhocão, ali ao lado da PUC do Rio de Janeiro, na Gávea, o Pedregulho e tal. Então, mostra que os bairros, cada bairro, tem ainda muitos terrenos públicos que poderiam, pequenos ou grandes, ser propensos para o oferecimento de habitação, para acesso à habitação mais social. Eu pergunto para você, por exemplo, só fazendo um exemplo, tem um outro terreno enorme no Leblon, que é o terreno do batalhão lá. Agora tem um circo. Que tem um circo, mas eu perguntei... Já foi uma conquista o circo, mas tem que dar outra destinação. Mas em vez de vender para... Por que não construir uma outra cruzada lá São Sebastião? Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Pode ser que alguns moradores achem que tem problema, mas não tem problema, porque a cruzada, as pessoas convivem ali com a cruzada. Como São Conrado convive com a Rocinha. Como a São Conrado convive com a Rocinha e tal. O próprio Leblon convive com o Vidigal há tantos anos, Chácara do Céu. Na verdade, as pessoas têm que conviver com outras pessoas, claro, em todos os lugares. E transformar esses lugares que... a Rocinha, não sei como transformar a Rocinha, talvez esvaziando um pouco, né? Mas para esvaziar é preciso de um plano, né? E para esvaziar você precisa oferecer alternativas. O que foi feito, por exemplo, e eu vou dar um exemplo no caso do autódromo lá, né? Pelo contrário, para vender para o Rio Mais, eles tiraram uma área lá que chama Vila Autódromo,
que deixaram lá 13 casas, virou vila mesmo, em vez da favela, virou uma vila, né? Mas, para tirarem, ofereceram habitação num edifício próximo, tal. Então, é preciso oferecer alternativas. Se a gente vai querer permitir a urbanização de favelas, Rio das Pedras, porque não dá para urbanizar. E o plano diretor do Rio, da cidade do Rio, não pode se apoiar nisso aí. Vamos tirar os vulneráveis do Rio, vamos mandar para outro município. Não, no plano diretor do Rio está dito que não pode tirar ninguém de onde está. Sim. Mas também não está com clareza quais os mecanismos que vão ser usados para oferecer alternativa. Eu pergunto a você, no plano nós já falamos disso aqui, do Porto do Rio, qual é a área, na área do Porto do Rio, que vai ser construída habitação social? Lá também tem 1.500.000 metros quadrados e a maioria daqueles terrenos eram públicos. Está se vendendo tal, isso e aquilo, mas não tem nenhuma coisa. E é central ali. Vamos fazer uma pausa. Geraldo já sinalizou, para daqui a pouco a gente volta no segundo bloco do programa com essa parada do o que fazer e como transformar essas áreas públicas em áreas de habitação social e como fazer com que elas convivam. Porque a gente também tem que conscientizar a sociedade sobre isso, né? Porque o preconceito, o racismo, enfim, a porofobia, né? Aquela dificuldade de lidar com o pobre, e que o padre Júlio Lancelotti tem falado tanto. Duas musiquinhas sobre cigarro, que é o foco da nossa ONG, o foco principal. ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com. Sou fumante à luz do sol e do neon. Quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom pra tosse. Também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com pigarro, são meu charme matinal. Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, pose e graça, perfumando os salões. E assim de cores consegui os tons mais belos. São meus dentes amarelos e marrons os meus pulmões. Para meus brônquios alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Para meus brônquios alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar.
e vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Em meio ao caos da fumaça de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, Soa bem ao meu e ao seu ouvido. eu trago a música, É o que temos sempre oferecido. eu trago a música, Respiramos melhor o planeta e nós. eu trago a música. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos, sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, Soa bem ao meu, ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. eu trago a música, Respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante sua voz. Levante a sua voz, levante a sua voz. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. eu trago a música, Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu me chamo Vange Souza, junto de Tony Garrido, a gente te convidou a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Viva a Voz Saúde, na rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. A nossa convidada hoje é uma jurista, professor de Direito, uma ativista na área do urbanismo e diretora de urbanismo da Federação das Associações de Moradores do Rio de Janeiro. Já foi procuradora-geral do município da cidade, já esteve em alto cargo no Instituto de Proteção,
no IFAM, Instituto do Patrimônio. Patrimônio. Fala Histórico tudo. e Artístico Nacional. Histórico e Artístico Nacional. Já foi vereadora da cidade do Rio de Janeiro, já presidiu a Rede, o partido Rede aqui no Rio de Janeiro. Enfim, uma pessoa muito envolvida com a vida da cidade, tem um apreço muito grande por esse tema e atua efetivamente nesse tema. E nós estamos discutindo uma questão que nós julgamos pouco conhecida pelas pessoas, que é uma obrigatoriedade oriunda da Constituição brasileira, que diz que todas as cidades precisam ter um plano diretor. Então, no primeiro bloco do programa, a professora Sônia tentou esclarecer para nós, e acho que conseguiu, apesar da complexidade do tema, o que é o plano diretor para uma cidade, né? O que esse plano tem que pensar. Basicamente, antes do programa, ela listou aqui umas coisas que fazem parte do plano diretor, que, por exemplo, a questão da mobilidade das pessoas, a questão da qualidade de vida das pessoas, do acesso à moradia, ou seja, da política habitacional, da preservação do patrimônio. Isso também tem que estar incluso no plano diretor da cidade, de qualquer cidade, a questão da iluminação, de saneamento, coisas meio que a gente acha que funciona independentemente, mas isso tem que estar, a cidade tem que ser pensada, né? Nós não falamos, por exemplo, aqui, falamos pouco na questão da qualidade de vida, mas uma das coisas que você, Sônia, citou foi a questão da arborização. Qual é a importância da arborização em termos de qualidade de vida e por que isso tem que ser pensado também dentro do plano diretor? A questão da arborização no Rio, na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, ela é fundamental, né, porque ela está ligada a muitas coisas. Ela está ligada à questão da respiração, né, que as árvores podem captar carbono, né, ela está ligada à questão do sombreamento, né, da cidade, e na melhoria do clima da cidade, né? Então, a questão da arborização e da paisagem da cidade também, porque nós somos pessoas que também estamos ligados à questão estética e da relação com a natureza, e talvez, eu não sou uma especialista, mas também da questão da flora e da fauna da cidade, né? Dos bichinhos que vivem na cidade, dos morcegos que comem os mosquitos, dos passarinhos que voam e tal. Mas no Leblon, onde eu moro, os micos também, né? Dos miquinhos, quer dizer, tem toda uma relação importante. Mas outro dia, você sabe que eu estava pensando, né, se você olha algumas cidades, por exemplo, europeias e até americanas, eles não têm, para manter... Nós temos um problema sério na cidade do Rio de Janeiro, que a gente foi plantando árvores nas calçadas, assim, meio sem planejamento. Depois eu vou falar a questão do planejamento, né? Sem planejamento, como se a gente pudesse, assim, não precisa de uma árvore, eu ponho aqui. Aí eu ponho a amendoeira, aquela árvore ali, que além de cair aqueles negócios, levanta aquelas raízes e acabam com as calçadas, acabam com a fiação elétrica. E aí, quando ela já está, assim, nos seus estertores, chega lá o órgão da Conlurb e faz uma poda que, na verdade, corta tudo. Na verdade, isso tudo é falta de planejamento. Algumas cidades europeias, eu convido todo mundo a olhar nos filmes, aí você vê aquelas calçadas magníficas, que é absolutamente essencial para a mobilidade. Quer dizer, o sujeito adulto ou a sujeita adulta tal, é uma raridade. Quem anda nas calçadas é velhinho, o não velhinho com um problema nas costas que qualquer calçada dói, é a criança, é o bebê, e é a pessoa menos que não tem carro, que é, aliás, a maioria, né, que está puxando o seu carrinho e tal. Eu, por exemplo, no meu bairro, que é um bairro que deveria ter calçadas maravilhosas, que é o Jardim Oceânico, quando eu saio da minha casa e vou à feira na Praça do Ó, eu
puxo o meu carrinho de volta pela rua, né? Pela rua de carros, porque a calçada, né, ela é completamente irregular, não dá para eu puxar o carrinho de volta, né? E não tem espaço. Então no carrinho. Você está falando da Barra da Tijuca? Estou falando assim do máximo das calçadas que imagina. Talvez um dos bairros mais novos da cidade de Janeiro. Da cidade, mas não tem nenhum planejamento. Então, voltando à questão do planejamento. Nessas cidades, você vê aquelas calçadas maravilhosas que, se a cidade quer que as pessoas abandonem os carros e usem o transporte público, tem que ter calçada. Sim. E se quer que faça atividade física também. Tem que ter calçada espaçosa. Aí eu pergunto, cabe postezinho, meio poste, caixinha de lixo e mais aquela árvore que levanta as raízes? Isso tem que planejar. Tudo é mais alguma coisa. Nessas cidades, às vezes não tem árvores, mas tem em cada 50 um parque com as árvores, com coisa e tal. Então, é uma questão de se planejar. Vou dar um exemplo que eu gosto muito de dar, me permite aqui fazer. Se você vai construir uma casinha para você morar, aí você fala assim, eu só tenho dinheiro para um quarto. Aí você faz o quarto, lá, aquele quadradinho. Assim, não, mas agora eu preciso do banheiro. Aí se você não desenha o banheiro, aí você faz aquele negócio, você vai botar a pia, aí você vai botar o sanitário, aí eu falo assim, vou botar o chuveiro, aí não cabe o chuveiro. Por quê? Porque você não desenhou e acabou a pia ficando na entrada ali do banheiro. E aí você tem a pia que você não dá para entrar, depois você tem o sanitário, depois não cabe a coisa. Aí você esqueceu assim, agora eu vou construir mais um quarto. Mas aí você não planejou o quarto antes, né? E aí você agrega o quarto, né? E aí você não tem a janela, não cabe a janela, e aí você precisa do outro quarto, e aí você não tem a passagem. Então eu pergunto, se para construir uma microcasa, você precisa antes, assim, o que eu vou querer? Eu vou querer depois uns 2 quartos ou 3, vou querer um banheiro. Não tem vou dinheiro querer agora, mas depois eu vou ter. Mas depois eu vou ter, mas eu tenho que fazer o quê? Neste terreno eu tenho esse espaço, na minha cozinha eu vou ter que botar uma pia, uma pia que caiba isso, uma geladeira. Qual é o espaço da geladeira? Qual é o espaço da pia? Como ela vai se comunicar com quintal, eu tenho que planejar esta minha casa para o futuro de 2 quartos, um banheiro, uma cozinha, uma sala. Se eu não planejar, não vai caber o vaso. Não vou entrar na cozinha e a geladeira não vai caber lá. Pergunto, se a cidade, que é um negócio enorme, eu não planejar, imagina o caos que ela vai se tornar. Esse que se chama de planejamento. Sim. E neste planejamento da cidade tem que caber as vontades das pessoas. O que vai acontecer? É disso que nós estamos falando. As pessoas precisam compreender que a cidade é a casa de todos nós. E aí a gente precisa chegar a um acordo de como a gente vai arrumar essa casa para caber todo mundo. Ontem foi o dia das favelas, né? Dia 4 de novembro foi o Dia Nacional das Favelas, da favela. E voltando àquilo que eu descrevi em Rio das Pedras, mas que também se aplica na Rocinha, você disse que os governos não estão planejando. Mas o que a gente vê, né, nas favelas é que as favelas crescem de acordo com um ganho, né, eventual financeiro, um ganho das famílias que constroem mais um cômodo, aí constrói um cômodo para cima, né, porque não dá para expandir mais horizontalmente. Aí constrói-se, a gente vê, já viu-se inclusive acidentes, né, prédios caindo, e inclusive com fatalidades. Mas qual seria a forma de... As comunidades hoje estão existindo,
daqui para frente a gente pode pensar diferente, mas como resolver a questão agora? Como fazer com que as vielas da Rocinha recebam sol? Porque se a gente não fizer nada, essas pessoas estão vivendo em situação insalubre, inclusive em relação à tuberculose, mas não só. Tem a questão do saneamento que você cita, né? Existem valões, né? Onde o esgoto doméstico é levado para esses valões e onde crianças brincam. A questão já está posta. E a gente nem está falando de equipamentos como escola, parquinho, né, arborização, para transformar num bairro, né? Isso. O que Acesso. O que foi aquele projeto Favela Bairro? O Favela Bairro era uma tentativa, né, de regularizar urbanisticamente o local, ou seja, botar o mínimo de equipamento, o que foi possível em poucos lugares, que é vias, porque para passar as pessoas para irem e virem das escolas, de dar acesso tal, precisam de vias. Essas vias precisam estar iluminadas. E a gente está falando aqui, iluminação e calçada é elemento absolutamente essencial para a segurança pública. Sim. A gente está... segurança pública é um elemento importante. Se não tiver calçada para as pessoas andarem, se essas calçadas não forem regulares para a pessoa poder andar ali com espaço e se não tiver iluminação... Você já reparou, Alexandre, que os postes de iluminação no Rio de Janeiro são voltados para a rua do carro e eles não iluminam as calçadas? Sim. Iluminar. Eles ficam de costas para a calçada. Eles ficam de costas para as calçadas. Quer dizer, quem precisa de luz é o transeunte da calçada. Claro, o carro tem farol. O carro tem farol. Né? No entanto, são coisas tão simples, Sônia. São detalhes. Então, fizeram um plano de iluminação aí com os chineses e tal, mas isso eu estou falando também no meu hiperbairro rico, isso e aquilo, que lá não tem luz virada para calçada. Bairro jovem, né? Exatamente, que não tem não é o braço da... Nem São Cristóvão. Nós não estamos falando de São Cristóvão, que é do Imperador. Do Imperador. Estamos falando da Barra. Mas no Imperador tinha aqueles postinhos que iluminavam as calçadas. Era mais aceso, né? Exatamente. Então, agora, você falou um negócio de habitação. Essa questão das favelas e da habitação, ela tem, eu acho que não tinha que ser só o plano diretor, não. É um plano de, tipo assim, de 20 anos, construir com todos um plano de 20 anos para a habitação. Isso significa que você tem que, ao mesmo tempo, primeiro você tem que fazer... Para tornar esses lugares habitáveis, você vai ter que esvaziar. E isso precisa conversar com essas comunidades e, ao mesmo tempo, oferecer alternativas de outros lugares de ocupação. Quer dizer, é um plano que tem que, ao mesmo tempo, fazer um plano de médio prazo, porque não é de curto prazo, de melhoria urbanística no local, mas, ao mesmo tempo, ir fazendo um hiperplano de oferecimento de alternativas habitacionais. Onde? E aí vem um outro aspecto que é importantíssimo. Nós temos no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, áreas vastíssimas. Por exemplo, você vai na Avenida Brasil em relação a Deodoro, tem áreas vazias lá. Na Avenida Brasil, tem áreas vazias lá. Então... Isso é que a gente vê olhando da Avenida Brasil. Se você andar mais 1 quilômetro para dentro, então... Tem inúmeras áreas vazias. Tem inúmeras áreas vazias, até em Leopoldina, Ramos, tal, que poderiam ser adensadas. Mas para adensar precisa de um plano local que você ofereça condições boas. E condições boas de quê? Transporte.
transporte não é só o bom ônibus. Estava falando outro dia com a minha funcionária que trabalha em casa. Ela estava dizendo, ela mora perto, ela mora em Realengo, né, perto em relação a outras alternativas, e ela disse que tem uns 30 dias, 40 dias, que mudaram os ônibus lá, e que o ônibus que vinha até o terminal Alvorada para fora agora do Alvorada, que obriga ela a pagar uma outra passagem, que é um problema de integração. Uhum. Não há integração nem no parco metrô que nós temos, que é estadual, mas que, olha só, o metrô é administrado estadualmente, mas ele só anda na cidade do Rio de Janeiro. Então, na verdade, ele devia ser municipal hoje em dia. Não há integração com os trens, que funcionam como metrô em vários bairros do Rio de Janeiro, né? Não há estendendo a outros municípios. Estendendo a outros municípios. E não há integração de passagem. Se você tivesse minimamente um bilhete que você pudesse comprar, como, por exemplo, na França, em Paris, você compra um bilhete, você anda em qualquer transporte público o mês todo. Aí, quanto mais você anda, mais barato fica. E isso democratiza também a cidade. Por que não tem isso na cidade do Rio de Janeiro, junto na região metropolitana? Eu te pergunto, você foi vereadora. Na casa, se questiona isso? Eu acho que não se questiona, porque, na verdade, e isso é um outro problema, antes eu quero terminar com um outro ponto, Alexandre, então, que é... A gente volta nisso depois. O outro ponto é que a solução de várias questões da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, de transporte, estão na gente olhar, os habitantes olharem para os nossos vizinhos da região metropolitana. Sim. Porque, evidentemente, se a gente tiver bom transporte público e um bilhete barato ali, diretamente, Nova Iguaçu, Nilópolis, que você não demore 3 horas no transporte, mas que chegue ao centro do Rio com bilhete de integração e vá para qualquer lugar, você pode desenvolver uma política habitacional na região metropolitana, inclusive de pessoas que não precisam trabalhar todo dia, né? Então, e a região metropolitana do Rio, da cidade do Rio de Janeiro, com os seus municípios, é a mais atrasada do Brasil. A gente fala Você acha mais atrasada? A mais atrasada porque eu trabalhei no primeiro órgão da região metropolitana, que se chamou Fundrem, que foi extinto pelo governador Wellington, né? Wellington que se chamava? No qual período foi isso? Do período... ele era governador. Franco? Não. Não foi o Franco. Bom, e foi extinta e nunca mais foi criada. A Fundrem era o quê? É a Fundação para o Desenvolvimento da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. É o que nós estamos conversando aqui. Exatamente. Havia uma fundação para discutir fundação isso. Que foi extinta. A fundação em 1974, quando foi criada o município do Rio de Janeiro e o Estado, foi criada essa fundação estadual, foi feito vários planos diretores para vários municípios, planos diretores municipais, mas nunca atuou com um plano metropolitano. Nós não temos um plano metropolitano. Foi estabelecida e até hoje, depois temos um Estatuto das Metrópoles, que foi aprovado ainda no governo Dilma. Estatuto das Metrópoles, dizendo que estabelecendo a viabilidade de planos metropolitanos, da integração viária metropolitana. Por exemplo, Belo Horizonte tem um sistema viário metropolitano, Curitiba tem um sistema viário metropolitano, né, uma autoridade metropolitana, e o Rio não tem. Então, o Rio de Janeiro, que se diz cidade da cultura, é atrasadíssimo, é um horror de atraso. Nós não temos até hoje instituída a autoridade metropolitana
né? Não discutimos a questão metropolitana. Quando a gente fala, por exemplo, em botar o Rio perdeu o seu autódromo, põe o autódromo em Nova Iguaçu, põe o autódromo em Duque de Caxias e nós vamos lá na região metropolitana para discutir isso, porque quanto mais a gente descentraliza, descomprime as cidades, se solidariza no condomínio metropolitano, melhor. O Ricardo Oliveira, que esteve aqui falando sobre atividade física, e isso tem tudo a ver com as cidades, ele mencionou, você lembra, Geraldo, que no Rio de Janeiro, o Rio recebe uma Manaus todo dia, de 1 milhão de pessoas vêm ao Rio trabalhar e no final do expediente voltam para suas regiões dentro da região metropolitana. E há que se pensar na integração de discussão dentro dos municípios, como, por exemplo, desenvolver polos econômicos fora do eixo da cidade do Rio de Janeiro, para que também o Rio se desafogue, né? Porque o Rio aparentemente não tem condições de dar o transporte adequado, né? Não há como a gente sustentar economicamente, mas do ponto de vista humanitário também, tantas questões se você não conversa, se você não discute, né? Me chamou muita atenção você ter tido no passado uma fundação para discutir a integração, e agora que a cidade, sei lá, multiplicou não sei por quanto, de 74 para cá, a gente não tem nenhuma discussão nesse sentido. Teve uma discussão há 3 anos atrás, com o projeto do Plano Metropolitano, que está parado na Assembleia Legislativa do Estado há 3 anos. E os governadores, isso nunca... agora, nas eleições para o governo do Estado, claro que houve uma disputa que só se discutia bobagens, quem é quem, coisas absolutamente personalíssimas, nem se passou a questão de quem ia fazer a instituição efetivamente para funcionar a região metropolitana, para isso efetivamente funcionar. Que tem que ser discutido aonde a gente vai botar, por exemplo, um hospital de ponta, precisa ser no Rio de Janeiro. Isso tem também, tantos assuntos, tem também uma relação com o problema tributário, né? Porque existe na repartição tributária, de quanto mais indústrias você tem no teu território, mais você recebe uma cota de ICMS, isso e aquilo outro. Então eu costumo dizer, por exemplo, de municípios que têm os royalties do petróleo, como o Rio das Ostras, como Campos, como Macaé, mas que recebem água de Friburgo, de Macaé, de cima, né? Então, a água deles vem de uma área de preservação que não recebe os royalties do petróleo. Então, eles ficam ricos do royalties do petróleo, mas o essencial vem de outro município. Então, a gente precisa de um sistema tributário mais solidário, para que umas cidades da região metropolitana, que só tem como receita o IPTU, e que eram chamadas de cidades dormitórios, e ficam lá disputando para puxar uma industriazinha, para ter um recursozinho de uma parcela do ICMS ou do IPI lá, e por exemplo, o Rio de Janeiro querendo ter tudo no seu território, porque aí ele vai enricar ainda mais, dane-se, desculpe o termo, o meu vizinho. Quer dizer, botar a questão do equilíbrio, nem digo solidariedade, que já é uma palavra quase que... comunista também, mas do equilíbrio. O equilíbrio é inteligente, né? Se você quiser viver bem, você não precisa nem apelar para a solidariedade. A gente apela para a inteligência que decorre do equilíbrio. Todos melhorando, nós não vivemos como uma ilha. Não dá para viver como uma ilha. A questão do clima já falou que eu não vou sobreviver sozinho. Não tem essa hipótese. Ou sobrevivemos todos, né? Então, ou melhoramos todos, ou eu vou ficar enjaulado dentro de casa porque eu não vou poder sair na rua.
né? Qual é a outra questão que você... Nós vamos trazer aqui, em breve, uma socióloga que estuda a questão do acesso às unidades de saúde e qual é a interferência da insegurança pública nisso, né? Quer dizer, eu vejo, por exemplo, lá em Caxias eu atendo um ambulatório de uma coisa que eu gosto de fazer, que é tratar a tuberculose, e você vê, às vezes, o paciente faltou a consulta, às vezes ficou até sem remédio durante alguns dias, porque ele não conseguiu sair da comunidade dele, né? Ah, sim. Então, ela é uma estudiosa em relação a essa interferência da saúde, da segurança pública e no acesso às unidades de saúde e ao próprio tratamento da saúde. Dentro do plano diretor, obviamente que esse plano, você disse, tem quantos artigos? Eu acho que ele tem mais ou menos uns... Você falou em 400 alguma coisa? No mínimo isso. 400... artigos, né? Fora os incisos. Não sei nem se a Constituição vocês têm tanto artigo assim. Ele é corpudo para se ler, né? Enfim, mas tudo que foi colocado lá provavelmente foi colocado com algum objetivo, né? O plano diretor trabalha questões específicas como essa, como a segurança ou a insegurança pública, como a entrada de armas nas comunidades, a entrada de drogas nas comunidades. O plano diretor, ele atinge isso também? Não. Pensa nisso, não, né? Não, ele não pensa nisso. Mas ele pensa em questões, quer dizer, se esses estudiosos interdisciplinares, isso é uma questão fundamental, compreenderem, digamos assim, o nível da função do plano diretor, eles podem dizer, não, eu quero que as comunidades tenham acesso, tenham calçada, tenham conselhos comunitários que funcionem, que tenham, por exemplo, um orçamento participativo. Então, é uma coisa indireta. Na medida em que você coloca nas cidades alguns equipamentos, por exemplo, se eu não tenho no bairro um equipamento de saúde, eu estava falando da minha funcionária, que estava falando duas coisas. A questão da passagem, que mudou ali o ponto do ônibus para fora do terminal Alvorada, e ela tem que pagar uma passagem. E ela me disse assim, além do mais, ela me chama de doutora Sônia, os ônibus, vêm tão cheios, mas tão cheios, que aquele lugar que a gente segura está despencando, porque é muita gente que segura lá. Então a qualidade é muito, muito ruim e as pessoas vêm cheias. Então eu estou te dizendo, nas comunidades precisa ter, ela diz, por exemplo, que os postos de saúde funcionavam muito bem. E que agora o plano não funciona. Então, para isso, você precisa as pessoas precisam saber como é que a arrumação do território funciona. Você disse, Sônia, aqui numa conversa que a gente estava em off, a questão, já que você está falando da sua colaboradora, a questão das formas de participação das pessoas e a comunicação do que é isso que nós estamos conversando aqui hoje, o que é o plano diretor, como é que o cidadão entra em contato com esse tema, como é que a pessoa pode participar disso? Primeiro conhecendo, né? Mas na verdade, é um processo dificílimo. Primeiro porque é uma questão que você pode ver, é uma questão complexa, mas nada que a gente não possa e deva dar conta. Né? A primeira coisa é estabelecer um acesso à informação, que na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, a gente não tem. Em São Paulo tem. Você entra no site da Prefeitura de São Paulo, é um site que você tem todas as informações da cidade. No Rio de Janeiro é um horror o nível de informação. Você não tem lá, por exemplo, uma comunicação sobre transporte.
aonde é que você vai buscar fora o Miguel Couto, onde que está o médico de saúde, quem vai... Por exemplo, uma coisa fácil, que qualquer empresa tem. Assim, se você, um cidadão cadastrado no bairro, você apertar um botão lá na Secretaria de Saúde para saber aonde que é o posto de saúde mais forte e quem tem os médicos lá atendendo. Não seria ótimo? Sim. Que remédios tem à disposição? Isso, do ponto de vista de informática, hoje em dia, com Pix no Brasil, como é que você não tem acesso? Eu, morando em Realengo, qual o horário de funcionamento do posto de saúde, que devia ser 24 horas? E quem são os médicos que estão atendendo e quais são as especialidades? Por que a população não tem isso? Mas há outras experiências nesse gênero aqui no Brasil? Não tem, mas o que eu estou dizendo que é o básico do básico. Né? Um básico do básico diz o seguinte: estou em Realengo, quero ir para o Jardim Oceano da Barra. Qual o melhor caminho? Quais são os transportes públicos? Por que não tem isso? Não tem isso. Não tem isso. Tem o Waze para o seu carro, mas não tem o cara do transporte público que aperte lá e diz assim: estou na rua tal. Quero ir para a rua tal. Qual é o ônibus que eu tomo? Eu quero ir para o hospital tal, como é que eu chego lá? Qual é o ônibus que eu tomo? Qual é o ônibus? Quer dizer, onde é o hospital? Qual é a rua? Por que não tem? Não pode ter isso? Por exemplo, a China está trabalhando uma coisa que também estaria dentro dessa reflexão sua, que é a questão do prontuário médico único, né? Ah, sim. Isso diminuiria o custo extraordinário. Às vezes você vê que uma pessoa fez um raio-x de tórax, eu vejo isso muito, né? Porque é na minha área, fez um raio-x de tórax em Belfort Roxo, depois ela vai ser atendida em Caxias, por exemplo, e vai fazer outro raio-x de tórax, porque aqui que ela fez há um mês não está num sistema que o médico de Caxias possa ter acesso àquele exame. Só que o raio-x de tórax é relativamente barato, se bem que é cumulativo, a despesa acaba sendo alta. Mas isso acontece com tomografias, com cirurgias, com internações, por exemplo, numa terapia intensiva, que aquilo não está no histórico do paciente. Então eu atendo um paciente, sei que ele foi internado em tal lugar, mas foi tratar o quê? E a China, que é um país de quase 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, já está hoje aderindo à história do prontuário único, onde você mora no Rio, mas sofreu um acidente em Manaus e lá o médico tem acesso a todo o seu histórico de saúde. Isso faria parte também de um projeto que mereceria um planejamento, como tudo, né? Como tudo. Eu sei que você é gestora, já, além de ser professora, né? Mas você trabalha, por exemplo, com direito administrativo. E o Estado que você teoricamente defendia, né? Como procuradora, o Estado no sentido literal, né? Mas o município do Rio de Janeiro tem que ter iniciativas como essa. E eu acho que isso parte da formação do cidadão, né? Porque o Roberto Pereira, que você conhece, que é do Fórum de ONGs de Tuberculose, tem uma frase muito interessante que o gestor é que nem feijão. Ele só amolece na pressão. Então eu acho que também, se a sociedade não tem informação, ela não vai pedir nada, ela vai conviver com o valão. Né? Teoricamente, nenhuma comunidade deveria conviver com valão, sobretudo no lugar onde tem crianças brincando dentro do valão. Né? É inaceitável. Então eu estava falando duas coisas. É essa questão da publicidade, né? que vem junto com a educação. Temos que modernizar isso, que hoje em dia não se fala de conselho e tudo tal, mas a gente tem muito pouca participação, por exemplo, nos conselhos de educação. A gente sabe, por exemplo, nas escolas nos Estados Unidos, as escolas são um núcleo, e a gente tem muitas escolas no Rio de Janeiro. Núcleo de? Um núcleo de convivência da comunidade, Sim. de discussão da comunidade e tal. Né? É um núcleo importante, as escolas, e trabalhar inclusive de doação voluntária, de quais os currículos que a gente pode dar nas escolas, explicar. Né? Então, eu acho que sem informação, sem publicidade, a gente não está
nem no começo. Não dá nem para avançar. A né? Fiocruz fez um movimento no ano retrasado, que ela dizia que a informação é um direito da cidadania. A informação não pode ser vista como uma benesse que o Estado está dando para... É uma obrigação do Estado. Né? Deveria, pelo menos, ser. No planejamento de várias cidades, por exemplo, europeias dos Estados Unidos, você tem... antigamente era afixado, por exemplo, em Paris, no bairro, né, no arrondissement lá, de todas as licenças que as pessoas estão pedindo de construção. Eu te pergunto, no bairro que você mora, seja ela qual for, você sabe quem pediu alguma licença de construção? Nunca. Ninguém sabe. Aliás, o segredo, ele é a arma dos grandes negócios. E a cidade não pode ser um segredo. Então, número 1, primeiro que a participação a comunidade tem que exigir, mas para exigir ela precisa de 2 coisas. Ela precisa de informação, saber exigir essa informação, ela precisa compreender essa informação aos poucos e ela precisa saber que a participação dela vai ter alguma consequência, porque as pessoas ficam muito desanimadas, como nessas audiências públicas. Vão lá, fala, aí todo mundo fica lá, reclamou que não pode ter densidade, reclamou que não tem saber, na verdade, tudo bem, já reclamou? Então tá bom. Então, tipo aquele ditado, os cães ladram e a caravana passa. Já fizemos o nosso compromisso, a lei manda falar aqui essa reunião de audiência pública, então as pessoas não vão mais. Por quê? Fala, faz uma catarse lá e o poder público não dá a menor bola, não dá o menor retorno. E às vezes a pessoa vai até o judiciário e demora tanto, e o judiciário, aí não vai mais. E aí o poder público conta com isso. Conta com desânimo. Quem não desanima? Quantas vezes a gente pensa assim, não, agora vou desanimar, não tem mais jeito, né? Mas tem que continuar, né? Porque é isso também que conta com a gente desanimar. E eu queria fazer uma última mesmo, que nós temos 5 minutos, infelizmente. Último reparo. A gente está falando de melhorar a vida das pessoas. E quando a gente pensa em melhorar, geralmente a gente pensa em melhorar assim, tem que dar mais dinheiro para as pessoas. Eu falo que uma forma de melhorar a vida das pessoas, ainda que a gente não tenha dinheiro, é melhorar os serviços públicos. Se você melhora muito as escolas, melhora muito, se você dá realmente ensino, que a gente tem gratuito e muito bom nas escolas. E nessas escolas tem espaço suficiente para botar uma quadra de esporte, para dar esporte, para dar cinema, para dar uma biblioteca, nem que seja para ficar olhando revista, para ler, para fazer movimentos de teatro. Se você dá um posto de saúde a cada metade de bairro, 2 no bairro, 3 no bairro, um posto de saúde que funcione 24 horas, muito bom. Se você dá calçada para as pessoas, se você dá iluminação para as pessoas, se você dá esgotamento sanitário para as pessoas, se você dá uma passagem que você possa circular por todo lugar, se você dá um bom transporte para as pessoas, se você dá um aluguelzinho, um lugar que a pessoa pode pagar uma coisa social, não precisa dar dinheiro, porque você deu educação, você deu saúde, você deu calçada, você deu mobilidade para as pessoas irem e virem. Se o serviço público bom é a melhor forma de você ajudar, porque aí ela vai arranjar trabalho, ela vai se mobilizar, ela vai procurar o dinheiro dela. Mas se as pessoas estão pressionadas para baixo porque o serviço público é péssimo, então não tem como. Você pode dar o dinheiro que você quiser, melhorar o dinheiro, porque nunca vai dar o suficiente.
Você não tem uma creche, não tem uma escola, não tem um posto de saúde, não tem uma iluminação, não tem uma calçada, o transporte é caro, o ônibus é uma porcaria, não demora 3 horas para chegar. O trem quebra. E isso é plano diretor da cidade. Este é o planejamento para organizar os serviços públicos da cidade, né? Que é absolutamente essencial, né? Disso que a gente está falando. Geraldo, alguma pergunta antes da gente encerrar para a nossa convidada? Não. Muito obrigado. Sônia, eu acho que daria uns 3 ou 4 programas, pelo que você tem de paixão por esse tema, e é um tema fundamental, porque, como você disse, 85% das pessoas vivem nas cidades, né? Então é aqui que tudo enrola e tudo precisa ser desenrolado, mas certamente você, mesmo com a sua agenda, que não é fácil, mas certamente você vai voltar aqui para a gente abordar talvez cada um desses aspectos que hoje a gente colocou tudo no mesmo prato, mas eu acho que foi bom, né? Eu acho que vai gerar bastante reflexão. Esse programa vai ficar no nosso canal no YouTube, vai para o Facebook também, passou ao vivo aqui no site da rádio, passou na rádio 98.7 FM Rio, e quem puder, tiver disponibilidade, seria bom divulgar isso, né? A agenda futura dessa próxima audiência do Plano Diretor, você falou que tem algo ocorrendo dia 17 e também dia 23. 17 é uma né? reunião interna lá deles. Da Câmara de Vereadores. Da Câmara de Vereadores, e tem uma audiência pública dia 25. 25. Mas aí a Câmara estabeleceu talvez um prazo de mandar emendas para o Plano Diretor até o dia 10 ou dia 11. Agora, o que não... Inviável, né? E depois do dia 11 até o dia 25, se tiver 1000 emendas, as pessoas conhecerem essas emendas, supostamente discutirem as mesmas emendas para passar por uma... Então não é uma pseudo-discussão. Imagina essa cidade. E isso discutindo para os próximos 10 anos. É um absurdo. É um absurdo. Gente, bom fim de semana para todo mundo. Nós estamos agora com a nova presidência, uma nova direção no país. O nosso último programa foi véspera da eleição. E esse programa de hoje é o primeiro sábado depois do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter sido eleito presidente do Brasil. Semana que vem nós vamos conversar com um neurocientista sobre alcoolismo, os efeitos do álcool sobre os nossos cérebros.